do livro Seara dos Médiuns, 3 atitudes. É da reunião pública de 22/2/60. Entendendo-se que o egoísmo e o orgulho são qualidades negativas na personalidade mediúnica, obscurecendo a palavra da esfera superior, e compreendendo-se que o bem é a condição inalienável para que a mensagem edificante seja transmitida sem mescla, examinemos essas 3 atitudes em alguns dos quadros e circunstâncias da vida. Na sociedade, o egoísmo faz o que quer, o orgulho faz como quer, o bem faz quanto pode, acima das próprias obrigações. No trabalho, o egoísmo explora o que acha, o orgulho oprime o que vê, o bem produz incessantemente. Na equipe, o egoísmo atrai para si, o orgulho pensa em si, o bem serve a todos. Na amizade, o egoísmo utiliza as situações, o orgulho clama por privilégios, o bem renuncia ao bem próprio. Na fé, o egoísmo aparenta, o orgulho reclama, o bem ouve. Na responsabilidade, o egoísmo foge, o orgulho tiraniza, o bem colabora. Na dor alheia, o egoísmo esquece, o orgulho condena, o bem ampara. No estudo, o egoísmo finge que sabe, o orgulho não busca saber, o bem aprende sempre para realizar o melhor. Médiuns, a orientação da doutrina espírita é sempre clara. O egoísmo e o orgulho são 2 corredores sombrios, inclinando-nos em toda parte ao vício e à delinquência, em angustiantes processos obsessivos. E só o bem é capaz de filtrar com lealdade a inspiração divina. Mas, para isso, é indispensável não apenas admirá-lo e divulgá-lo. Acima de tudo, é preciso querê-lo e praticá-lo com todas as forças do coração. Boa noite, gente. Então, hoje nós vamos fazer uma reunião, a nossa reunião de síntese e aprofundamento, e a gente vai aproveitar esse momento para fazer uma reunião especial, né, que a gente percebe que a necessidade de comentar sobre o tema, o Evangelho no lar e no coração. Então, o Antônio vai começar, depois a Nara e a Marlene e o Antônio vão fazer essa apresentação para vocês. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações,
assim seja, que assim seja, oh, que assim seja. Boa noite. Quem já faz em casa o Evangelho no lar? Oh, tá bom. A hora que terminar, o restante vai começar também, se Deus quiser, né? Nesse livro, Jesus no Lar, de Neio Lúcio, é um livro de histórias, né, sobre Jesus, relacionamento de Jesus com os apóstolos, como eles estavam na intimidade. Então, na primeira lição, nós temos o conhecimento histórico de quem é que realizou o primeiro evangelho no lar. Foi Jesus na casa de Simão Pedro. Para ser fiel ao texto, eu vou preferir ler e nós podemos comentar. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e de novo perguntou: E o oleiro, que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a pedra bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona madeira, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob a telha a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui, em torno de quanto nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu.
Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos úmidos e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então, gente, na verdade, o que é o Evangelho no lar? E como nós escolhemos o Evangelho no lar e no coração, nós vamos entender que é uma reunião fraterna dos componentes no lar sob o amparo de Jesus. Então, naquele momento, nesse momento de encontro dos familiares, nós temos a oportunidade de permutar energias, de conhecer as lições de Jesus e colocá-las na nossa vivência e deixar que elas calem fundo no nosso coração para a vivência. Porque também não adianta só teoria, não adianta saber de cor o Evangelho, saber o número da pergunta do Livro dos Espíritos, saber de cor uma passagem e enaltecer tudo aquilo. Não, é que esse ensinamento sirva para a nossa vivência. E, evidentemente, naquele momento, nessa reunião, os integrantes da família estudam o Evangelho de Jesus, né? E a sua prática constante nos propicia a vivência. Porque conhecendo as lições, penetrando nos ensinamentos que Jesus quer nos deixar, isso vai nos ajudar na nossa conduta diária, no convívio com os semelhantes e até na adequação dos nossos atos, da nossa postura aos ensinos de Jesus, né? Aos ensinos cristãos. E ainda vai propiciar uma higienização psíquica no lar. Porque dizem os espíritos que quando a oração é feita em grupo, a energia flui do mundo espiritual e penetra todos os recantos da casa, inclusive energiza as águas que serão utilizadas por nós ali na casa. Então, a água da talha, a água da caixa d'água, fica tudo impregnada, porque nós sabemos, impregnada de bons fluidos, porque nós sabemos que a água, ela é o elemento mais receptivo da natureza. Então, ela é capaz de assimilar os fluidos espirituais, os fluidos psíquicos da espiritualidade que virá naquele momento sintonizado com os nossos ideais de oração, de aprendizado, né? Então, na verdade, o Evangelho do Lar não é uma inovação, não é uma coisa de hoje. Como a Marlene falou, ele foi instituído por Jesus. E a doutrina espírita vem nos estimular a que façamos esse Evangelho no lar, a fazer esse culto, esse momento de oração, essa prática. Na realidade, é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo deseja lançar as suas raízes de sublimação, de aperfeiçoamento. Então, na verdade, quando a criatura encontra esse entendimento, ela muda o seu modo de ser. Ela quer que a sua casa, o seu lar e a sua postura seja melhor, seja diferente. E o Evangelho no lar nos propicia tudo isso.
Porque mediante aquelas lições nós vamos corrigir as nossas maneiras, né? Às vezes a gente tem uma maneira mais agressiva de falar, de tratar, e a gente vai aprendendo e querendo se modificar realmente. E ainda inspira as nossas palavras e muitas vezes freia as nossas ações. O Marx dizia que a religião é o ópio do povo. E Emmanuel nos diz, diferente, que é o freio para as nossas ações, é a luz para o nosso caminhar. Então, nós vemos de uma maneira muito mais bonita e muito melhor, porque a religião fortalece, porque a verdadeira religião, ela não é o conjunto de cláusulas e de decretos fundamentado por um sistema, vamos dizer assim. Mas a verdadeira religião é o sentimento da criatura ligado à divindade. Essa é a verdadeira religião. É aquilo que a criatura sente na sua ligação com o Pai, na sua ligação com a essência, na ligação da sua essência com a essência da criação, da essência divina. Essa é a verdadeira religião. Tanto que não nos será perguntado pela nossa consciência, quando chegarmos ao mundo espiritual, você é espírita, você era evangélico, você era católico? Não. Vai ser perguntado, o que você fez? Quer dizer, o que fizemos da nossa vida, nas nossas ações. Então, o Evangelho no Lar nos propicia tudo isso. Nós vamos nos tornar habilitados a agir no bem, implantando o reinado de paz e amor, que, como disse na lição, que a casa é a célula viva da nossa sociedade, isso vai espargir pelo mundo, vai ampliar para o mundo e nós vamos tornar as sociedades melhores, o nosso mundo melhor, né? Então, quando o Evangelho penetra o lar, é como se mais facilmente nós abríssemos o coração a Jesus, aos seus ensinos, né? Mas o que é o Evangelho de Jesus, né? As suas lições, o seu conteúdo? Nós podemos dizer que é uma diretriz para a humanidade. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho no sentido de roteiro, que nos conduz para o objetivo correto. A verdade, porque ali descobrimos realmente o que somos, a nossa essência de espíritos imortais, de eternidade e de vinculados permanentemente a Deus, nosso Criador. E a vida, porque, como também falamos, somos espíritos eternos. E vamos um dia fazer tudo o que Jesus fez e muito mais, conforme a sua própria afirmativa. Então, o Evangelho de Jesus é um código de ética e de moral. E podemos dizer de cunho científico, porque hoje nós já temos provas, já temos pesquisas que provam mesmo a força do amor. Nós sabemos que quando amamos, quando somos otimistas, quando pensamos no bem, os nossos pensamentos, através do nosso cérebro, canalizam enzimas que atravessam o nosso sistema nervoso, penetram no nosso sangue e motivam e criam as imunoglobulinas, que são elementos que impedem que a gente fique doente, que a gente entre em estado de depressão. Isso é a força do amor. Joana de Ângeles fala muito bem isso para nós. É a força da mente agindo e influenciando todo o nosso corpo e a nossa saúde, né? Então, o Evangelho nos dá informações sobre o comportamento que nós devemos aplicar no contato com os nossos semelhantes, que a gente começa dentro de casa. Nós começamos com o nosso irmão, nossa mãe, nossos filhos, nosso companheiro, a compreender como melhor agir, ter respeito. E, além disso, o Evangelho permite também uma avaliação na nossa própria intimidade.
Quando nós, ao deitar, vamos pensar assim: o que eu fiz hoje? Será que eu prejudiquei alguém? Como recomenda Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. Então, o Evangelho propicia tudo isso. Aquela lição vai penetrar no nosso entendimento para que possamos refletir sobre a nossa própria postura. Então, ainda o Evangelho ensina que todas as nossas ações provocam uma reação. Isso é da lei. E nós vamos ser felizes ou infelizes conforme a forma que agimos, né? Na medida que agimos. E somos, então, os construtores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Mediante os atos, mediante a nossa postura diante da vida, a forma com que conduzimos as ações com relação ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Então, o Evangelho é um manual de boas maneiras, um consultório de psicanálise e um roteiro de vida seguro. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar, dissesse pra mim: já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu Evangelho, no lar. A gente se encontra de novo, a gente se encontra de novo no seu Evangelho, no lar. A Meimei, que é uma escritora que deixou muitas mensagens, deixou muitas mensagens através do Chico Xavier, ela nos diz assim, que nós praticamos em casa vários cultos imperceptivelmente, automaticamente, vamos dizer assim, né? O culto da limpeza, o culto do pão, o culto do bem-estar, o culto do carinho, o culto da segurança. E ela diz: a higiene externa, né, no culto da limpeza, muitas vezes, na nossa distração, não inclui a pureza de pensamentos. O estômago farto nem sempre é conforto para o espírito. O carinho que nós
às vezes pensamos que estamos praticando no lar, em muitas circunstâncias, ele é apenas apego sem amor. A segurança financeira nem sempre é fortaleza essencial. E o bem-estar, muitas vezes, é uma provisória ilusão. Então, ela diz que se nós abraçamos a doutrina espírita, nós não podemos ignorar que o culto do Evangelho nos ensinará a valorizar tudo isso. Todos eles. Uma casa precisa de organização, precisa de segurança financeira, precisa do carinho, mas vamos valorizar, entendendo que isso vai mais além do que uma simples limpeza, do que uma simples segurança financeira. Porque a verdadeira limpeza começa na consciência, diz ela, que com Cristo nós vamos entender isso. O pão do conhecimento vai nutrir a alma antes de nutrir o corpo. A segurança verdadeira é a harmonia moral. E o carinho é o entendimento fraterno que devemos ter com todos os membros da casa, com todos os familiares. E o bem-estar, na realidade, é a dedicação de cada um com relação a todos os outros. Esse é o maior bem-estar, porque vamos respeitar a condição de cada um na vivência ali do lar. Então, que essas palavras, diz Meimei, possam ajudar-te na formação do teu núcleo de evangelho entre as paredes do próprio lar. Porque se a doutrina espírita é o Cristo trazendo luz para a humanidade, acima de tudo, é a luz do Cristo no nosso coração que vai determinar isso. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, e que muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, não acho a porta, não vejo a solução. É Ele, amigo adorado, que está sempre a meu lado e traz a consolação. Se
chora ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Qual é a finalidade de se fazer o Evangelho no lar? Aí nós vamos remontar ao texto de Neio Lúcio, né, esse texto que eu li com vocês, em que nós observamos que Jesus implantou. Ele faz duas observações muito interessantes. Primeiro, ele começa dizendo que a conversação no ambiente doméstico ia tomando um rumo diferente. Aí Jesus, então, se atenta para falar sobre os textos evangélicos. E depois também Jesus comenta com Simão Pedro que a mesa em que todos se sentavam para fazer a refeição deveria também ser a mesma mesa para se sentar e buscar a refeição espiritual. Então, acho que já ficou claro, né, que o Evangelho no lar deve ser feito para que a família busque este momento de fraternidade em torno do Evangelho. Porque muitas pessoas dizem assim, mas nós já frequentamos, todos nós da casa já frequentamos, ou a igreja, ou a casa espírita, ou o templo, que seja qualquer, né? Mas é diferente, isso tudo é muito importante, mas no momento em que você busca uma instituição religiosa, você está no âmbito dessa instituição. Quando nós estamos juntos na casa, as pessoas da família, né, aquelas que são abrigadas sob o mesmo teto, então o objetivo é fazer a leitura do Evangelho, o entendimento do Evangelho, a compreensão, para que aquele agrupamento familiar possa aprender a viver em torno do Evangelho. E para que todos nós entendemos que o agrupamento familiar, ele é uma célula muito importante no agrupamento social, né? Jesus, no texto de Neio Lúcio, Jesus também fala que é do lar que saem os exemplos para se formar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna. E que se nós não sabemos viver nesse agrupamento familiar, dificilmente nós podemos pedir que as nações tenham paz. Entretanto, nós precisamos também estar com os pés no chão e sabemos que no lar é que nós também temos os maiores conflitos, as maiores dificuldades. Por que isso? Na ótica espírita não é difícil de nós entendermos, porque nesse cadinho redentor agrupam-se espíritos que têm compromissos e que nesse ir e vir da reencarnação temos criados afinidades, mas temos espíritos que estão lá, que nós chamamos dos cobradores. Espíritos que nós provavelmente já prejudicamos, ou às vezes até abandonamos, e então agora estão a nos cobrar. E é claro que, se são cobradores, eles vão acabar instituindo conflitos, eles e nós para com eles, porque todo relacionamento é uma via de mão dupla. Se outro me cobra é porque eu não paguei. Porque muitas vezes nós só achamos que o outro é que é errado. Sempre que há uma dificuldade, que há um conflito, seja de qualquer ordem, é essa interligação, né? Então, neste momento que nós fazemos o estudo do Evangelho, nós estamos naquele momento com o olhar focado na família. Não é mais o grupo, a instituição religiosa, mas é um lar, são pessoas que estão ali num agrupamento familiar e que querem agora acertar. Por isso que o Evangelho no lar, ele não pode ser um momento também, né, vai ler o Evangelho e falar, está vendo? Ó, você fez isso, você faz aquilo. Não, não é para isso. As meditações são de caráter individual. É aquele momento mesmo do entendimento
do Evangelho para uma vivência mais fraterna no lar, né? Para que o Evangelho seja mais compreendido, para que ele seja mais sentido, para que a família possa entender que o Evangelho não está além do lar. Porque muitas vezes as pessoas são religiosas, nós, né? As pessoas não, nós mesmos. Nós frequentamos os agrupamentos, nós estudamos, mas chega em casa, vale tudo. Vale tudo porque a religião é só lá fora. E nós que somos espíritas sabemos que não. Porque um princípio fundamental da doutrina é que fora da caridade não há salvação. E de que caridade é essa? É a caridade de aprender a viver com fraternidade. E, em primeiro lugar, no nosso lar, né? Então, nós vamos aprender a viver o Evangelho. Então, é aquele momento em que nós vamos lembrar sempre. Ampliar esse conhecimento, né, do Evangelho, para que nós possamos ter mais segurança nesse agrupamento. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário para que nós possamos enfrentar as dificuldades, que são inúmeras, né? Não existe um lar, é claro que existem, cada lar tem a sua dinâmica, tem a sua maneira de se conduzir, entretanto, não existe nenhum lar, pelo menos aqui na Terra, né, que esteja assim, linearmente, sempre bem. Todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos conflitos. E é inegável também que todas as criaturas do lar se amam. Por isso que, quando há o conflito, há um desajuste, né? Porque nós nos amamos, entretanto, nós ainda, não, vamos dizer assim, não acertamos os ponteiros dos nossos relógios. Então, de vez em quando, tem que acertar esses ponteiros, né? Para que essa dinâmica seja cada vez mais próxima da dinâmica de luz do Evangelho. Então, quando nós instituímos o Evangelho, que ele não seja meramente uma formalidade, né? Agora mesmo a Nara vai falar das regras, assim, mas que ele nunca seja uma formalidade. Aí eu faço o Evangelho, aí as pessoas sentam em torno da mesa, leem o Evangelho, fazem o comentário, puramente mecânico. Mas, à medida em que ele realmente for sentido, nós vamos observando o quão útil ele é. Dizem os espíritos que, quando o lar faz o Evangelho, o quarteirão inteiro é beneficiado. Se a pessoa mora num edifício, ela faz o Evangelho do seu apartamento, todos os apartamentos daquele edifício são beneficiados. É como se nós acendêssemos uma luz no nosso lar. Aqui nós temos uma proposta de melhora. Ninguém ali é melhor, viu, gente? Ninguém ali é melhor que o outro. O lar que faz o Evangelho não significa que ele seja melhor que o outro. Mas, pelo menos, é aquele que está disposto a buscar essa melhora. É como se nós estivéssemos abrindo a porta do nosso lar e dizendo assim: Jesus, entre agora, divida conosco esta experiência. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão,
sol nascer em cada coração e compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Então nós vamos hoje falar sobre como fazer o Evangelho no lar, para que na próxima vez que a Marlene perguntar quem faz, todo mundo já levante a mão. Então nós vamos primeiro escolher um dia e um horário na semana em que a maioria dos membros da família estejam presentes. Então, hoje, nessa vida corrida, e todo mundo trabalha, todo mundo tem muitos compromissos, vamos escolher um momento que seja para que a presença do maior número seja possível. Maior número de moradores ali da casa, né? Dos membros da família. Então, esse dia e esse horário, ele deve ser rigorosamente obedecido. Por quê? Os espíritos vêm ao nosso auxílio. Os espíritos familiares, naquele momento, vão se aproximar daquela casa para nos auxiliar, nossos espíritos protetores, os anjos de guarda. E ali, então, vai permitir que a gente receba intuições, eles vão nos auxiliar e auxiliar para que tudo corra da melhor forma possível, né? Então, é importante observar esse dia e esse horário para receber a assistência espiritual. E aí nós vamos iniciar com uma prece. Uma prece não precisa ser decorada, mas pode ser decorada também. Mas pode ser palavras simples, palavras que externem realmente os nossos sentimentos. Aquilo que nós estamos querendo para aquele momento, para aquela família, para aquela casa, né? para aquela reunião. Então, uma prece simples, espontânea. Aí se faz a leitura
de um trechinho do Evangelho, de um trecho do Evangelho, ou de livros que comentam o Evangelho, ou outras obras complementares de autores idôneos. Então, naquele momento, a gente lê um trecho, pode-se ler mais de um livro, depende de como você vai conduzir. Aí, cada trecho lido, por exemplo, ler o Evangelho, fazer breves comentários, falar sobre aquilo, pode até falar das experiências que a gente vive ali na casa, lembrando o que a Marlene falou, então leu lá, né? Amar o próximo, tá vendo? Tá vendo? Você não ama, né? O próximo aqui está mandando. Então, transformar em agressões ou até considerações inadequadas. Então, que aquelas lições fala, puxa, eu vejo que em tal dia, por exemplo, eu não fui tão fraterna com tal pessoa, mas olha, o que Jesus está ensinando. Então, aquele trecho, até se não quiser falar, lógico, porque os comentários surgem, a pessoa fazer uma reflexão íntima sobre como ela está conduzindo a sua vida, né? Procurando tirar a essência daqueles ensinamentos de Jesus para aplicação na vida diária. E a reunião pode ser dirigida por qualquer membro da família, ou por mais de um, né? Um lê, o outro faz a prece, o outro faz o comentário. Às vezes algumas pessoas não gostam, falam, não, faz você. Às vezes é um só, não tem importância. Então, tudo assim, com a maior naturalidade, fraternidade, num ambiente bem agradável e bem descontraído mesmo, né? E escolhendo lições que sejam da compreensão de todos, né? Porque às vezes a gente pega um livro, é uma lição mais difícil, aí as pessoas não estão entendendo o que aquilo está dizendo. A Joana de Ângela, ela tem algumas obras que elas são bastante difíceis, sobretudo as primeiras que ela escrevia, era bem assim, eu diria até meio erudita, assim. A gente precisa ler com o dicionário na mão. Então, às vezes, uma obra dessa vai ter que ser estudada numa outra ocasião. Então, escolher lições que seja do entendimento e do alcance de todos, para que haja realmente compreensão das lições. Aí, encerra-se, ou melhor, antes de encerrar, nós podemos fazer vibrações para todas as pessoas que participam, para alguém especificamente na família, ou um familiar que não esteja ali e que esteja necessitando de orações, né? Então, a gente pedir especialmente por aquela pessoa, parentes, amigos, né? Pelo lar, pela paz do mundo, mostrando assim que aquele momento é um momento também de sintonia a benefício de outras pessoas. E fazer a prece de encerramento. Essa reunião deverá durar mais ou menos 30 minutos, né? No máximo 30 minutos. Às vezes as pessoas falam, mas eu faço de 1 hora. Se o lar é assim, apropriado para isso, todos gostam, aproveitam esse momento, também não tem inconveniente. Mas, às vezes, a pessoa, não, eu faço 20 minutos e tal. A gente recomenda 30 minutos. Mas cada um vai ver e adaptar à sua realidade, à sua família, ao seu ambiente. E a Marlene vai fazer algumas sugestõezinhas nesse roteiro simples que eu falei. Todo mundo guardou bem como fazer, né? Então, vamos observar algumas sugestões bem práticas para nós realizarmos o Evangelho no Lar. Primeiro, não deve ser uma reunião formal, né? Porque se é no lar, que seja uma reunião mais descontraída, que as pessoas estejam com alegria. Se houver algum elemento ali da casa que não queira participar, não pode criar a questão, né? Não quer. Porque se for para virar briga, você tem que participar aí, tudo que a gente vai fazer, você não quer. Aí já começa errado, né? Então, não quer, deixa. Vai dando exemplo, vai insistindo, vai persistindo, né? Quando nós temos crianças, algumas pessoas falam, mas eu tenho criança, é difícil, porque as crianças são agitadas, algumas mais, outras menos, né? É lógico que quem tem criança vai ter que adaptar o Evangelho,
Não vai fazer leituras densas ou leituras mais difíceis. Existem alguns livros da literatura infantil que são bons, que podem ser trabalhados. Lê o Evangelho, comenta, já até para a própria criança, e assim, se familiarizando com o texto evangélico. Mas é claro que aí nós vamos ler textos menores, vamos fazer comentários, vamos trazer o entendimento para o nível da criança, ou do pré-adolescente, ou do adolescente, mas sempre também fazer um livro que seja específico para as crianças. Quando eu tinha os meus filhos pequenos, eu usava muito, eu recomendo, que eu acho que é muito bom. É um livro que foi escrito por o Wallace Leal Rodrigues, que foi um escritor lá de Matão, que se chama E para o Resto da Vida. São historietas muito significativas, que servem bastante para a criança, mas serve para nós, os adultos, também. Então, eu fazia assim, cada dia era um que lia, né? Aí ele te ajudava no comentário, porque aí você traz para o entendimento da criança. E sempre lembrando, se for criança menorzinha ainda, pode dar um livro para ele pintar, ou folhas para que ele fique desenhando ali. Às vezes, se ele não quiser ficar no próprio ambiente, pode ficar em outro ambiente, porque é claro que ele vai estar recebendo os benefícios do Evangelho. O que não pode é ficar arrumando briga, né? A Nara já falou, mas nós vamos repetir, evitar as acusações, né? Às vezes, algum elemento, algum componente lá do grupo familiar aproveita para, na hora do culto, lembrar. Você está vendo? Aquele dia você fez assim, assim, ó, isso é contra o Evangelho. Aquela hora não é hora disso, né? É claro que, se o ambiente estiver harmônico, a pessoa provavelmente vai fazer essa reflexão, né? E pode até partir dela algum comentário, mas nunca uma acusação. Não suspender o Evangelho, a prática do Evangelho, depois de estabelecido o dia e horário, por motivos corriqueiros. Porque o lar é um ambiente assim, temos visitas, temos os telefones, temos a televisão, temos a internet. O que tem que ser feito nessa hora? Nessa hora nós vamos desligar toda essa parafernália. Claro, né? E as visitas, depois de um certo tempo, os nossos familiares, os nossos amigos já vão saber que tal dia e tal hora nós fazemos o Evangelho. Vocês só podem ter certeza. Mas no começo, telefona, às vezes você não atende, ou você atende rapidinho e fala, olha, depois eu retorno, porque agora eu estou fazendo o Evangelho no lar. Eu posso ir na sua casa a tal hora? Você pode vir, mas essa hora eu faço o Evangelho. Você quer participar? Porque é claro que, se a pessoa vier, nós vamos convidar para participar. Embora o Evangelho seja restrito àquela família. Não pode virar um momento em que a vizinhança inteira chegue, os familiares. Por quê? Porque é o momento da higienização espiritual do ambiente familiar. Mas nada impede que uma visita, um componente, possa participar. Se a pessoa, mas eu não quero, né? Eu não gosto, eu tenho medo. Nós tínhamos uma pessoa da nossa família que ela diz assim, eu tenho medo, porque não era espírita, de certo achava que os espíritos iam se manifestar. Então, fica em outro ambiente da casa, você pode oferecer uma revista, um livro para a pessoa. 20 minutos, meia hora, dá para esperar. E, com o tempo, todas as pessoas que são afeitas à nossa convivência, eles começam a saber que aquele horário você vai fazer o Evangelho. Então, eles deixam para ligar depois, eles deixam para ir depois, eles já sabem que você faz o Evangelho, né? Isso eu acho muito importante também as pessoas saberem. Por quê? Porque elas já vão entendendo que você tem esse hábito. Porque, na realidade, fazer o Evangelho no lar é a faxina espiritual. Não tem um dia da nossa faxina na casa? E é muito gostoso, mas essa hora também você não quer muita movimentação, né? Porque senão atrapalha. E o Evangelho no lar é a faxina espiritual. Porque, neste momento, nós vamos convidar os espíritos familiares,
o anjo guardião de cada um da família, para que possam fazer a higiene espiritual. Enquanto nós estamos fazendo as reflexões doutrinárias, a equipe espiritual, os nossos familiares, os anjos guardiães das pessoas daquele ambiente estão fazendo a higienização espiritual do ambiente. Isso é muito importante. Alguém pode perguntar, pode ter manifestação mediúnica? Não, não deve. Por quê? Porque é o momento da família. Os espíritos provavelmente estão ali nos ajudando, mas eles não precisam se manifestar. Fala, Nara. Fala. Fazer uma observaçãozinha, porque algumas pessoas já questionaram isso conosco. Não vai ser um trabalho mediúnico, não vai transformar a reunião numa reunião mediúnica, né, o Evangelho no Lar, mas às vezes pode ser ocasionalmente que um familiar queira dar notícia. Então, nós não vamos ficar promovendo aquele momento, mas às vezes espontaneamente vem uma orientação. Então, não, porque não pode, porque é na minha casa. Então, nós temos que ter esse discernimento, né, Marlene? Porque isso não vai ser todas as vezes. Às vezes, diante de uma situação mais grave, de um problema grave que está acontecendo na família, pode acontecer do espírito querer se manifestar. E se tiver um médium, às vezes ele fala, estou sentindo a presença, permite-se, com muito cuidado, porque também tem que ter pessoa ali que saiba controlar a situação. Porque aí não vai ser um espírito inferior que vai causar um transtorno ali. Ele vai vir para auxiliar. Então, normalmente, é uma comunicação serena, uma comunicação até para ajudar. Então, ter esse critério. Para a gente não ficar pensando assim, não pode, não pode. A pessoa sentiu não, porque é em casa, né? Tá? Esse item. Muito bem lembrado, Nara. Nós também não podemos ter essa ortodoxia, né? Se nós somos espíritas, nós acreditamos nesse intercâmbio, e se alguém percebeu a presença de um familiar, e o familiar quer se manifestar, tudo bem, mas o culto ele não é específico para isso, mas, eventualmente, tudo isso pode acontecer. Nós podemos pôr a água, por exemplo, numa jarra, ou para fluidificar, e depois de terminado o evangelho, serve as pessoas. Ou ainda, pode já, durante a oração, e na prática os espíritos vão percebendo, nós pedimos para fluidificar a água do próprio filtro, né, da talha, ou do galão lá, onde cada um costuma tomar a água. Porque isso, naturalmente, também já vai acontecer, né? O que mais que é importante? Nós vamos, durante a oração, principalmente de término, né, podemos orar por pessoas familiares. Nós sabemos de um vizinho que está doente, de uma pessoa da família, né, de uma família que não seja daquele agrupamento, mas está ligado pelos laços familiares. Nós vamos orar por aquela pessoa, pode ser um doente, um desencarnado. Nós vamos pedir, envolver sempre essas criaturas em laços de amor. Por todos os nossos vizinhos, nós vamos pedir. Porque se nós já sabemos que a equipe espiritual vai favorecer os vizinhos, e se nós pedimos, nós ajudamos nesse processo. E por que isso? Porque se nós estamos higienizando espiritualmente o nosso lar, é claro que nós temos que dividir isso com aqueles que nos cercam, que nos são próximos, né? Basicamente, então, é isto. Não ficar mudando a reunião por qualquer motivo. Então, hoje é aniversário de fulano, faz o evangelho. Hoje é casamento de não sei quem. Hoje... Não. Então, porque é só meia hora, então já começa a marcar naqueles horários, ou antes ou depois do evangelho. Você não vai deixar de fazer as suas visitas, o seu agrupamento social, mas é preciso respeitar, porque a equipe espiritual vai estar presente naquele horário e naquele dia. Se eventualmente, ou por uma viagem, né, se a pessoa vai viajar, se o grupo familiar vai viajar, pode fazer no próprio local. E quando isso acontece, já na semana anterior já comenta com o grupo, é um recado para os espíritos. Os espíritos estão ali, estão ouvindo.
Porque senão depois a espiritualidade chega e nós não estamos lá. É uma deselegância com os espíritos, com aqueles que estão nos ajudando. Alguém pode falar, espírito não sabe tudo? Sabe não, gente. Os que estão conosco são espíritos, vamos dizer assim, da nossa categoria um pouquinho mais. Por que eles são obrigados a saber tudo? Nós temos que ter aquela parceria, né? Eu combinei. Mas se houver uma necessidade assim, a gente pode mudar o dia? Pode-se mudar o dia. Então, vamos combinar, olha, nós combinamos o evangelho toda segunda, mas está dando problema. Porque um começou a estudar, não estava previsto, outro começou a trabalhar à noite ou de dia, sei lá, depende da hora que faz o culto. Então, o agrupamento familiar vai ver o melhor e muda. Na nossa casa mesmo, nós já mudamos vários assim, dias. Agora faz tempo que está no domingo, né? No domingo às 7. Mas nós podemos mudar, claro, não é uma camisa de força. Mas tudo combinado sempre, também avisando a espiritualidade. Algumas pessoas perguntam, pode dar o passe? Não precisa, pode, mas não é necessário. Porque naquele momento de oração, da leitura do Evangelho, da troca de experiências, nós já estamos recebendo o tratamento. Mas vamos imaginar que aquele dia em especial tem uma pessoa mais doentinha, ou mais... Pode dar. Está com uma perturbação espiritual, por que não? Pode dar também, né? Fala, pode perguntar. Pode. De preferência, se for um compromisso que você já tem conhecimento dele de antemão, você já combina. Olha, semana que vem eu não vou fazer, né? Vou pegar o exemplo da minha casa. Domingo às 7, eu não vou poder fazer domingo às 7 horas. Nós vamos fazer antes ou vamos fazer depois. Agora, existem imprevistos, né? Surgiu um imprevisto lá. Eu faço domingo, mas não deu para fazer. Nós podemos fazer depois, né? Ou outro dia. Por que não deixar de fazer? Isso aí é que está. Vocês já viram quem faz caminhada? Faz caminhada 3 vezes por semana. Aí aquela semana chove os 3 dias. Na outra semana pode até não chover, ele já vai ter preguiça para ir. Não vai. Aí fica protelando. Então, é por isso que também nós precisamos buscar essa persistência para nós não desistirmos. Até foi bom me lembrar disso. No início, principalmente, quando a pessoa implanta o evangelho no lar, ela costuma ter muitos problemas. Porque existem irmãos nossos que não têm muito interesse que a gente faça o evangelho. Os desencarnados, né? Então, às vezes, começam a aparecer obstáculos, dificuldades. Por isso que nós temos que persistir. Quando tem criança e adolescente, é um prato cheio, viu? Porque aí eles pegam as crianças e os adolescentes para o menino ficar mais rebelde aquele dia, para o adolescente brigar. Então, vamos pensar, vamos acerenar. Pode falar. Pode, ótimo você ter perguntado isso. Se não tem ninguém na casa para fazer com você, faça sozinha, entre aspas, porque você não vai estar sozinha. Você pode ter certeza que os seus familiares da espiritualidade estarão com você. E a equipe espiritual, né? Vamos dizer assim, a equipe de Jesus, gente, que tem um interesse imenso que os nossos lares sejam evangelizados. E quando eu falo equipe de Jesus, eu não tenho nenhuma pretensão de dizer que são espíritos luminares. São espíritos do bem e que já querem trabalhar para Jesus. Viu? Então, isso acontece. Faça sozinha e faz em voz alta, mesmo que você estiver sozinha. Por quê? Porque tem espíritos nos nossos lares que às vezes nem são nossos convidados, mas frequentam a nossa casa e que precisam ouvir. Eles estão tão materializados que eles precisam ouvir.
Aí, o evangelho a gente faz sempre em voz alta, mesmo que estiver sozinho. E comenta também. Tem importância, ninguém vai achar que é louco. Naquele momento é essa a proposta. Viu? As mensagens. Uhum. Aí, isso mesmo. Claro, lógico, claro. Claro. Muito bem. Outra coisa que me ocorreu agora. Se na casa tiver pessoas de outras religiões, isso acontece, e gostaria de participar, aí o que nós vamos fazer? Nós não vamos fazer catequese da nossa religião. Então, vai ser o encontro do Evangelho de Jesus, que é universal. Pode participar um católico, pode participar um espírita, um protestante, sem problema. Nós atendemos algumas pessoas aqui na casa que não são espíritas no atendimento fraterno e nós recomendamos o Evangelho no lar. Aí eu falo, pega a Bíblia, faz com a Bíblia, pega um texto de estudo da sua religião, mas faça. Né? Eu penso que assim, a doutrina espírita ela divulga muito, né, o Evangelho no lar, mas é uma prática que todas as pessoas podem fazer. E aí cabe ao espírita o respeito. Nessa hora não é hora de, não, mas minha religião é assim. Não, aí não é hora de ver questões filosóficas, não. É hora de trabalhar o Evangelho. Mais alguma observação, Nádia? Mais alguma pergunta? Senão nós já vamos encerrar. Alguma dúvida? Bom, então, quem não faz ainda, faça o Evangelho. Que vocês vão sentir que há muita luz. Quanta luz, né, Antônio? Pois é. Esse é o grande efeito do culto, né? Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Hoje, em especial, as preces todas já foram feitas aqui pela música, né? Que a música é uma prece.